Ok, eu sei que eu já fritei esse anime naquele quadro lá, o Tudo Errado Com, mas lá eu foquei em tirar sarro e mostrar os erros da animação em si, e eu acabei esquecendo de falar o porquê que Berserk 2016/2017 é tão ruim assim, tipo, o que deu errado com esse anime, porque mano, algo muito ruim tem que acontecer pra um anime acabar desse jeito aí. Então, no vídeo de hoje, bora entender melhor os motivos que levaram a isso. Só que antes, já sabe, né? Dá o like e a inscrição aí, meu lindão. E vamos lá, sem mais delongas, bora ver os motivos do fiasco do anime de Berserk. Antes de falar do estúdio e do diretor, vamos dar uma olhada no trailer de Berserk, que passou meio despercebido. O trailer foi lançado pouco antes do anime, e aqui a gente pode ver as primeiras red flags que só pioraram ao decorrer da obra. Primeiro, que era tudo em CGI, e um dos mal feitos. Segundo, que tinha animação tradicional e CGI misturados, e eu não sei vocês, mas isso parece muito estranho pra mim. E por fim, temos os sons. Antes eles eram ainda mais parecidos com panelas. Certo, agora que eu refresquei a memória de vocês com isso, vamos aos porquês. O primeiro se chama Liden Filmes, o estúdio que animou Berserk. Vamos dar uma olhada no que eles fizeram antes, porque os trabalhos anteriores de um estúdio importam muito pra gente ter uma ideia do que eles estão acostumados a fazer. E se você não acredita, relaxa que eu tenho um exemplo ótimo aqui. Bom, eles já tinham trampado em Senyu, Seco Boys e Terraformers. Senyu é um anime com animação bem simples, meio focado na comédia, com piadinhas rápidas e é bem engraçado pelo pouco que eu vi. Ele também tem um dublador do Zenitsu, então é lógico que o bagulho ia ficar engraçado. Seco Boys também é focado no humor, só que com estátuas falantes. Tá bom, né? E antes da gente falar de Terraformers, notem que os dois tipos de anime focam muito na mesma coisa, serem simples no quesito de animação, ter um estilo bem básico de anime genérico e pouco ou quase nenhuma ação. Eu sei que eu só dei dois exemplos aqui, mas a maioria dos trabalhos anteriores a Berserk seguia essa mesma linha, de ser só um anime simples, o que já é um problema por si só quando você tá indo bater de frente com algo super detalhado e que já é difícil de se adaptar por si só, mas o problema aumenta ainda mais quando chegamos em Terraformers. Esse que foi o anime que eles fizeram antes de Berserk. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês ouçam isso. Parece familiar? Definitivamente isso não é um acaso. Eles já estavam usando esses sons estranhos, pra não dizer mais, que sinceramente não combinam tanto pra esse tipo de cena, mostrando pra gente que já existia uma dificuldade do estúdio em colocar sons coerentes em cenas de ações. Isso porque eles não estão acostumados com esse tipo de trabalho. Quando a maioria dos animes que você faz são simples e com uma temática completamente diferente, é de se esperar erros assim, tá ligado? E isso também se reflete nas cenas de luta. Olhem como elas são meio duras e meio que você não vê a ação, é só um frame do personagem indo pra cima do inimigo e o frame do que aconteceu depois. Não tem uma coreografia, um jogo de câmera, nada, tá ligado? São só imagens com sons. E de novo, é de se esperar isso. Então, quando escolheram esse estúdio pra animar, era óbvio que ia ter tantos erros assim, tá ligado? Eu não tô querendo cagar na cabeça do estúdio nem nada, beleza? Eu respeito o tipo de animação que eles estão fazendo e não tem nada de errado em você focar em só um gênero de anime, mas porra, pra que vai aceitar animar um seinen detalhado pra caralho também, né? Só que o pior acaba vindo agora, e ele se chama Shin Itagaki, o diretor de Berserk 2016. Bom, o cara já tinha botado o dedo em muita coisa. Gurren Lagann, Grappler Bach, já dirigiu a primeira temporada de Senyu, ou seja, o maluco já tinha envolvimento com o pessoal do Liden Filmes, o que é um plus, né? Não era. Quando a gente vê os últimos trabalhos do Shin Itagaki antes de Berserk, a gente pode ver que ele trabalhou em todas as temporadas de Take-Two, um anime cagado com animação ruim, mas que é de propósito, ele é ruim e estranho pra ser engraçado mesmo. E é este homem que estava na direção de Berserk. Então é por isso que as cenas 2D engraçadinhas, que geralmente são do Puck e o Isidoro, são tão boas e engraçadas mesmo. Ambos, o diretor e o estúdio, têm experiência com animar esse tipo de coisa, mas quando a gente parte pra todo o resto,
ambos não têm tanta experiência assim, e principalmente com animação em CGI. Isso é uma pena, cara, porque esse anime espalhou pras pessoas que CGI é algo ruim, que é inferior à animação 2D, mas não, cara, CGI de qualidade pode ser bom ou até muito melhor que muito anime 2D por aí. Mas é claro que quando o CGI é feito por pessoas que têm experiência com isso e sabem como trabalhar com esse tipo de mídia, o que não era o exemplo com a Liden Filmes e o Itagaki. Assim, não era tudo culpa do cara, tá ligado? Berserk tava com um tempo muito escasso de produção, de episódio pra episódio, então eles estavam sendo feitos na pressa. O Itagaki até disse numa entrevista que ele não tinha tempo pra revisar os storyboards antes de começar a produzir os episódios, o que é uma falha que tá além do poder do cara, tá ligado? Só que assim, ainda não justifica ter colocado ele, que não tem experiência com CGI, pra dirigir um anime que tá sendo produzido em CGI, e ele também deu umas belas vaciladas que a gente vai ver agora. Pra quem já viu o anime, ou o meu vídeo sobre, que eu recomendo bastante, vai lá assistir, vai se lembrar que ele era animado em 2D e 3D, né? Então, em uma entrevista com o produtor, ele disse que eles estavam tentando fazer algo novo, e como o diretor era um animador 2D, os storyboards estavam todos sendo feitos em 2D, aí depois eles iam decidir se iam animar tudo em CGI, em 2D ou em um híbrido dos dois. Ou seja, trabalho jogado no lixo. Eles faziam o negócio todo pra animação 2D e mudavam tudo pra CGI, que não ficava igual o que era no storyboard por motivo nenhum. E isso responde porque algumas cenas eram CGI misturado com 2D, o que só deixava tudo ainda pior, porque não combina. Mas esse tipo de problema escalona ainda mais. Nessa reportagem aqui eu descobri que tinham 2 estúdios de animação. O Genba, que era responsável pelo CGI, e o Mile Pens, que fazia o 2D. Só que até aí tudo bem, né? Até bom separar as coisas e pá, mas se liga na bagunça que isso virou. Primeiro que o estúdio Genba nunca tinha trabalhado em um anime inteiro antes. Eles só faziam um controle de qualidade, sabe? Mexendo em uma coisa ou outra que muitas vezes já tava pronta. Então era um time inexperiente botando a mão em uma obra que nem Berserk. Só que além disso, no Japão esse tipo de estúdio não faz tudo sozinho. Ele tem ajuda de várias pessoas, outros mini estúdios. Um pra fazer os efeitos especiais, outro pro background e por aí vai. E isso tudo estava sendo resolvido pelo estúdio Genba sozinho. Misturando isso com a falta de decisão do Itagaki de como eles iriam fazer o anime, levou os caras a perderem tempo demais. Ele queria fazer 2D, mas como a arte do Miura era complexa demais, 3D era o único jeito de fazer a tempo, mas aí não ia ficar tão fiel, então tacaram os dois juntos e boa. A ideia do Itagaki era fazer os modelos em CGI serem super detalhados, cheio de coisa, pra ficar lindo de qualquer perspectiva. E a galera que tava trampando com ele falou que não era tão fácil assim mexer em CGI quanto ele pensava, que ia dar muito trabalho, mas ele não ouviu ninguém e continuou persistindo nessa ideia apesar de tudo. E o tempo foi passando, e depois de todo esse tempo decidindo isso, já tinha se passado mais de meio ano de produção que foi jogado no lixo. Aí começou a correria. O anime ia lançar em julho e eles começaram a produção mesmo no final de dezembro. Fizeram 150 personagens, mais as versões machucadas deles, backgrounds, efeitos especiais e toda aquela ideia de detalhes, coisas bem polidas no CGI, teve que ser jogada fora por falta de tempo. O Itagaki, querendo tentar salvar um pouco, ele começou a colocar essas texturas de linhas aí nos personagens, que são um filtro, mas tem alguns lugares, tipo armaduras, que o filtro não pegava automaticamente. Então lá iam os animadores 2D para colocar esse filtro à mão, e ainda tinham que desenhar algumas cenas aqui e ali, o que obviamente levou a muitas cenas que são literalmente um tracing do mangá, que é literalmente você traçar por cima o desenho original, porque não tinha praticamente tempo nenhum. O foco do time de animação tava quase todo em ficar desenhando rachuras em armaduras porque um filtro 3D automático não funcionava. Bom, então a mistura de um diretor inexperiente com esse tipo de animação, uma baita falta de organização, um estúdio que estava acostumado com obras totalmente diferentes e com uma contínua sequência de erros, deu ao mundo Berserk 2016. Tudo que podia dar errado deu errado. E cara, não tem como não culpar o Itagaki, tá ligado? Muitas coisas foram erros dele sim, mano. Eu entendo que outras paradas estavam meio fora de controle também, mas ainda assim, querer insistir em algo mesmo com outros profissionais te falando que não é a melhor ideia,
é burrice, junto com indecisão, falta de planejamento, preparo, experiência, culminou nisso, uma das maiores decepções do mundo dos animes. Porque por mais que você tenha assistido o anime, tenha até que gostado, se você lê o mangá e tem um certo carinho pela obra, você vai concordar que Berserk merece muito mais que isso. Bom, mas gente, é isso aí por hoje. O que vocês acharam desse vídeo aqui? Eu adorei fazer essa pesquisa, então se vocês quiserem eu posso falar de outros animes aqui também, tipo a segunda temporada de One Punch Man, que também tem muita coisa ruim ali. Então comenta aí a opinião de vocês e o que vocês acham. Antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal lindo que tem me dado uma força absurda aqui. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Luiz Eduardo Soares Prado, o João Mendes, o Eduardo Marques Ferreira, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o LD Black 7, o Andrelva, o Anubis XD, o Caio GBB, o João Gabriel Laureano Ciabotti, o Black Bullet, o Soncore, o João Pablo Silveira, o Canal do Pilas, o Xioga, o José Renato, o Joãozinho, o Vladizeira 062, o Patrick, o Lezin, o Samurai Victor e o Elfo do Mato. Obrigado de verdade, gente, a ajuda de vocês é algo que me motiva demais, velho. Também mostra que eu tô fazendo um bom trabalho, tá ligado? Mas por hoje eu vou ficando por aqui, tamo junto, gente, até o próximo vídeo e tchau!